Ainda, gatos. Ou seja, pessoal, quando você for resolver um tipo de questão dessa, você desenhe o trem, ou desenhe o carro, seja o que for. Porque você vai juntar o tamanho do carro com o tamanho da ponte. Esse é o deslocamento completo, você vai juntar os dois. Porque se você conta quando o carro atravessar todinho o túnel, aí você junta os dois. Então vamos partir para essa questão 6 aqui. Deixa eu ver se ela é mais dificinha. Um estudante a caminho da Universidade Federal do Rio de Janeiro trafega 8 km na linha vermelha, a 80 km por hora. 10 km a menos que o limite permitido na via. Se ele fosse insensato e trafegasse a 100 km por hora, calcule quantos minutos economizaria nesse mesmo percurso. Olha, pessoal, essa questão aqui eu não vou fazer, que ela não é tão complicada, só a interpretação, certo? Porque aí está falando que um estudante ele trafega essa velocidade é 80 km por hora. Está falando se ele trafegasse a menos, ou seja, esse 10 aí que falou, você não vai nem considerar, né? Então, aí a pergunta é, se ele fosse insensato e trafegasse 100 km por hora, calcule quantos minutos economizaria nesse percurso, certo? Então você vai fazer de duas maneiras, né? Duas formas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, certo? A questão é essa. Eu vou mostrar na folhinha agora. Vocês têm a alternativa de olhar para a apostila de vocês, certo? Então vou responder essa questão. Respondendo. Então vamos lá. Então esse estudante ele trafega nessa rua, não é isso? Então ele trafega numa velocidade de 80 km, certo? É sempre bom colocar isso. De 80 km por hora. Ok? E ele está trafegando. Isso aqui é o deslocamento, certo? O deslocamento que ele faz, que é o ΔS, é igual a 8 km. Ok? Pronto. Depois tem mais outra continha em cima dessa, né? Mais outra continha. Então, se ele trafegasse 100 km por hora, então será 100 km por hora, certo? Aí você vai calcular quantos minutos. Ele quer o tempo, certo? Então, se ele trafegasse 100 km por hora, o mesmo percurso que o mesmo. Ele não falou o mesmo, mas ele disse se ele trafegasse, né? Dá para entender que é o mesmo percurso. Então, 8 km, certo? 8 km em 100 km em 8 horas. É esse intervalo. Fazemos duas contas. Ele pede velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Aqui na segunda também. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Parece difícil, mas não é não. Certo? Então vamos lá. Vou substituir. Por quê? Ele já me deu a velocidade média. Você pode ver na nomenclatura. 80 km por hora. Isso está falando que é a velocidade média já. Quando você vê km por hora, metros por segundo, é porque já é a velocidade média. Então ele não quer isso. É tanto que no final ele fala, calcule quantos minutos. Ou seja, ele quer em minutos. Certo? Quando a gente transformar no que está acontecendo, porque você percebe que está em km por hora. Depois que acharmos o valor, vamos transformar em minutos. Ok? Vamos lá. Na primeira continha. Então pegamos velocidade média, eu vou substituir. Nessa primeira, com a velocidade média, essa primeira é de cima, viu pessoal? É 80. 80 km é igual... Quem é o ΔS? ΔS é 8 km. Certo? Dividido pelo tempo que eu não sei. Se eu tenho uma igualdade, pessoal, eu tenho que multiplicar cruzado. Aqui não tem nada. Quando não tem nada, eu coloco 1. Certo? Então, vai ficar, vou isolar o T agora. T vezes 80 dá 80T. Mas vou fazer logo direto. Vou isolar o T. T é igual. Esse que está abaixo aqui, ele vai dividindo, certo? Então ele ficará aqui, ó. 80. E aqui em cima, 8. Certo?
Continuando. Então, quando eu divido ou quando eu simplifico em cima por 8 e embaixo por 8, eu encontro 1 sobre 10, certo? Porque 8 dividido por 8 dá 1. E 80 dividido por 8 dá 10. Então agora eu tenho essa primeira informação, certo? Mas não é o que eu quero ainda, porque ele está pedindo em minutos. Para eu transformar em minutos, só eu pegar o numerador e multiplicar por 60. Certo? Ou, que está em quilômetros por hora, então vou multiplicar por 60, certo? 1 vezes 60, 60. Dividido por 10, só é cortar 0. 0 em cima e 0 embaixo. Dá 6. Então foi 6 minutos. Esse aqui, 6 minutos, certo? Da primeira velocidade. Não é resposta ainda. Se tivesse lá na alternativa, você cai na pegadinha. Então vamos para a segunda, certo? A segunda velocidade média, que é essa. Ok? Vamos lá. Então, velocidade média já vou substituindo logo de uma vez, certo? Velocidade média é igual a 100, que é igual ao deslocamento. O deslocamento é 8, continua sendo 8. Dividido por o tempo, que é o que eu quero encontrar, certo? Continuando. Como a gente fez ainda agora, multiplica cruzado. Agora eu vou fazer mais devagar. T vezes 100, 100T. Que é igual a 8 vezes 1, 8. Implica que T é igual a 8 dividido por 100. Aqui eu posso simplificar primeiro. Por quanto? Vou simplificar por 4. Aqui em cima, 8 por 4 dá 2. E aqui, 100 por 4 dá 25. Certo? Continuando. Agora eu quero descobrir o que? Em minutos. O numerador eu vou multiplicar por 60. Então, 2 vezes 60 dá 120. Dividido por 25. Certo? Então aqui, pessoal, quando eu faço o seguinte. Agora, aí, nesse caso, fica mais fácil eu puxar ele para cá, aqui para o canto, e dividir. Como alguns falaram que não sabia dividir, vamos treinar um pouquinho, não é? Então, aqui eu coloco 120, não dá, né? No caso 12, 1 não dá, 12 não dá, então tenho que pegar 25, certo? Se eu for dividir 12 por 25 não dá. Só que aqui eu tenho a opção de pegar outro número, porque senão eu tinha que colocar uma vírgula, 0 e uma vírgula. Aqui 120 dividido para 25, eu vou testando. Se eu multiplicar 4 vezes 25, dá 100, certo? Então vamos lá. Então 4 vezes 25, 100. Ixi, como tem vagabundo aqui, meu Deus. 4 vezes 100. Então 100 para 120, 20. Eu tenho mais alguma coisa para baixar? Não. O que é que eu faço? Eu tento dividir. Quando eu tento dividir que não consigo, eu coloco uma vírgula. Se eu coloco uma vírgula aqui, me dá o direito de eu colocar mais outro zero. Então agora 200 dividido para 25 dá 8. Lógico que agora eu tenho 4,8. 4,8 minutos. Para eu descobrir o que a questão pede quantos minutos eu economizaria, ou seja, qual a diferença. Então, 6 menos 4,8, automaticamente... Olha, pessoal, tem duas formas de resolver essa subtração. Ou você subtrai logo direto, 8 para 10 é 2, certo? Aqui era 6, eu apago, fica 5, que eu tomei um emprestado. E 4 para 5, 2. A vírgula está aqui, então você coloca aqui, porque é uma
soma ou subtração, certo? Ou você pode resolver o seguinte, 60 está aqui, 4,8 está aqui, certo? O que é que eu faço? Eu vou diminuir um em cima e um embaixo. Aqui fica 59 em cima, embaixo fica 47. Agora fica mais fácil. 7 para 9, 2. E 4 para 5, 1. Coloca a vírgula aqui, do mesmo jeito que estava, certo? Então, quanto ele economizou? 1,2 minutos.